7h30, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E chegou a hora do Direto da Redação. Quem já está a postos para conversar comigo mais uma vez é o Dante Graça. Olá, Dante, muito bom dia. Olá, Adriane, bom dia. Começa falando da live do presidente, que se manifesta todas as semanas através das suas redes sociais para conversar com o brasileiro. E dessa vez ele voltou a defender a indicação do filho dele à Embaixada dos Estados Unidos. Vamos ver, tem o vídeo aí, né? Tem sim, vamos botar aqui para você de casa acompanhar também o trecho da declaração do presidente. Não é nepotismo, pô. Não é nepotismo. Se fosse, você achou que cometeu um crime? A possível indicação passa por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado e depois pelo plenário do Senado também. Tá? E mais ainda, né, o que é importante, eu sei que todo mundo gostaria, que fez o Itamaraty, de ser embaixador lá, todo mundo. Tá? Daí o cara está falando, cadê meritocracia, presidente? Nos últimos anos, de 2003 para cá, me aponte uma boa ação. 12 diplomatas que estavam nos Estados Unidos, na época petista, né, fizeram de bom Brasil. Nada. Porque era indicação política. Tá? Política no mau sentido, com viés de esquerda. Tá? Questão do Eduardo, vou defender meu filho. O cara é fritador de hambúrguer. Além de fritar hambúrguer, entregou pizza também. Pode botar aí na matéria. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou. Mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí. Nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. Pois é, Adriane, a gente está vendo aí de novo, né? A gente, na primeira vez que a gente comentou esse assunto, eu até cheguei a falar que eu achava que imaginava que era só um balão de ensaio, que eu não imaginava que essa ideia fosse para frente. Pois bem, essa ideia foi para frente, né? O presidente tem cada vez mais defendido, já está praticamente oficializando essa indicação e logo já está traçando aí esses trâmites para aprovação do nome dele, ou para discussão do nome do Eduardo Bolsonaro no Senado. A gente precisa analisar uma coisa na hora que a gente vê essa indicação sendo colocada e vê o presidente da República falando que pretende beneficiar o filho dele sim, que quer dar o filé mignon para o filho dele sim. A gente precisa voltar numa coisa que é chata, mas que o próprio presidente tem falado. Ele novamente já está aí há 7 meses no poder e volta a falar do PT, volta a falar dessa coisa de viés de esquerda e tudo mais. Pois bem, a gente precisa fazer uma análise. Vamos voltar no tempo aí, vamos imaginar que o presidente fosse o Lula ainda e que ele fosse indicar o filho dele para uma embaixada nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que a revolta ia ser grandiosa de boa parte da sociedade. E, inclusive, o próprio filho do presidente foi muito tempo atacado nas redes sociais, muito antes, né, do fenômeno do Bolsonaro surgir. Então, se a gente fizer essa associação, a gente consegue perceber o quão chocante essa situação é. A indicação política, de fato, ela é natural, ela não é a primeira vez, mas a indicação de um filho para um cargo tão importante, para um posto tão importante, e da maneira que está sendo colocado, uma imposição e de uma clara defesa ao nepotismo, porque isso não tem outro nome, isso é nepotismo, né? Essa clara defesa ao nepotismo, ela assusta a vinda do presidente da República. E essa questão da indicação normalmente passa muito despercebido, a gente não ganha repercussão de quem é o embaixador em cada um dos países. Porém, acaba tendo repercussão porque o Eduardo foi o deputado mais votado. Sim. Ele tem ali uma função bem estratégica dentro da Câmara dos Deputados em Brasília, mas para que ele vá, primeiro o presidente precisa confirmar essa indicação, o que deve acontecer pelas declarações que ele tem dado, e aí passa por uma sabatina no Senado Federal. Lá os senadores devem avaliar. E entre as comissões que analisam essa situação antes do plenário, que o plenário é absoluto, passa pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Casa. E essa comissão vai definir, no primeiro momento, o parecer. E esse parecer é votado no plenário. Exato. E aí, se eles forem contrários, o plenário decide, o plenário é soberano, se concorda ou não. Porém, dentro dessa comissão, os senadores que fazem parte estão meio que divididos, né, em relação a concordar ou não concordar com a autorização do nome de Eduardo Bolsonaro à embaixada. Mas já tem um detalhe, inclusive, aí uma articulação que os jornalistas que acompanham todo esse bastidor lá de Brasília têm colocado a respeito da comissão, que um dos membros da comissão é a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo,
E um dos suplentes é justamente Flávio Bolsonaro, né? O irmão de Eduardo, o filho do presidente Jair. Pelo que quem tem acompanhado os bastidores lá está falando, já há uma conversa entre o PSL e a cúpula do PSDB para substituição, para a saída da Mara Gabrilli da comissão, para a entrada do Flávio assumir a cadeira como ele é suplente, para facilitar essa elaboração desse parecer da comissão. Não cabe à senadora essa decisão. Ela não pode dizer, eu quero ficar, eu não vou sair daqui. Ela já se manifestou, inclusive, contrária à indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos, porém, os postos nas comissões pertencem aos partidos. Então, se o PSDB quiser, se houver um acordo para isso, ela sai da comissão e o suplente assume. E o suplente é irmão de quem está sendo indicado, né? Eu ainda tenho uma certa dificuldade de tentar entender a estratégia que se tem em torno disso, né? Porque quando a gente fala de política, tudo é em torno de estratégias. Os atos não são isolados, não são aleatórios, tem algo sempre que direciona para determinada ação, principalmente de um presidente da República. Se seria uma forma de blindar o Eduardo Bolsonaro, se seria uma forma de afastá-lo desse vulcão que acontece aqui dentro do Brasil, politicamente falando. O fato é que gera, de fato, essa polêmica toda por se tratar de um filho, né, e por conta de tudo que já vem sendo tratado ao longo do tempo. O presidente alega que enviar o próprio filho à Embaixada dos Estados Unidos daria peso, facilitaria a relação entre Donald Trump, que já aparece ser bem afinado entre os dois, né? Já tem uma relação bem boa ali. Já tem uma relação boa e que esse envio seria uma forma de fortalecer ainda mais essa relação Brasil e Estados Unidos, e já cogita até a possibilidade do filho do Trump vir ao Brasil também. Então, seria uma forma de acordo com as declarações do presidente, facilitar. E quando a gente facilita relações, a gente fala de relações comerciais, né? De facilitação de acesso de brasileiros aos Estados Unidos, entre outras coisas. Porém, é algo que ainda é muito embrionário, a gente não sabe de fato o que deve acontecer lá na frente, se a intenção de fato é essa, ou se é algo específico, político, de blindagem, de repente, até mesmo do deputado hoje. Só para a gente fechar essa ideia, é importante a gente analisar o momento que essa indicação está sendo colocada e para onde ela vai. O Senado Federal vai analisar agora, no segundo semestre, a reforma da Previdência, que é o carro-chefe aí do governo nesses primeiros meses de governo. Colocar um assunto desse tão delicado, que envolve filho e que o presidente tem feito claras defesas disso, pode levar àquela velha prática que a gente já conhece muito bem na política brasileira. Você quer que eu aprove seu filho? Você quer mandar seu filho para a embaixada para ele dobrar o salário dele de 35 mil reais para 70 mil reais? Ok. Então, isso aqui vai ter que sair da reforma, isso aqui vai ter que entrar na reforma. Uma emenda X, eu vou querer um valor X para uma emenda. Então, além da indicação em si já ser preocupante, né, já ser uma coisa que não dá para ser visto como algo normal, o momento em que ela acontece pode gerar ainda mais complicações aí para esse jogo político brasileiro. E a reforma ficar ainda mais fatiada do que já está, né? Que já não tenho dúvida. Já se cedeu muito até agora, né? Do projeto original. Ontem, nos noticiários nacionais, o filho do Trump negou que estava cogitando essa possibilidade de vir ao Brasil. Enfim, sim. Ele já pelo jeito, já entendeu como é que funciona o jogo, né? Falta só o outro lado entender. A gente vai continuar acompanhando esse caso, trazer os desdobramentos, mas vamos continuar falando de publicação do presidente nas redes sociais? Bom. Dessa vez ele fez um Twitter, mais uma vez, anunciando redução no preço da gasolina e do diesel no Brasil, vendidos nas refinarias. A partir de hoje, a gasolina terá um recuo médio de 2,14%. Vai passar a custar R$ 1,64. Esse é o menor valor desde o fim de fevereiro. A última redução ocorreu no início do mês de junho, quando caiu 4,4%. Em outro momento, antes eu estaria muito empolgada com esse Twitter, porém, esse é o quarto reajuste anunciado pelo presidente, no intervalo de menos de 2 meses, e a gente não sente nada ainda no bolso, né? Eu acabei, inclusive, de passar aqui, fazendo até aquele exercício já para a gente comentar, né, esse assunto. Todos os postos aqui do caminho, eu moro no São Jorge, do caminho até aqui, 4,40, 4,45, a gente está vendo aí que a gasolina vai custar nas refinarias 1,64, então dá para ver uma margem de lucro bem substancial, né, dos postos. A gente vem acompanhando mudanças de preços, vem acompanhando reduções de preços. Essa de 4% no começo de julho foi bastante comemorada por você, por mim. A gente imaginava que ia ter
algum tipo de impacto, né, em quem precisa do combustível. Inclusive, mesmo quem não anda de carro, mesmo quem não tem carro, sente esse impacto em tudo, porque o combustível está em tudo que a gente consome, em tudo que a gente está comprando no mercado. Ah, você vai comprar pão, o cara da padaria ele precisa do combustível para tocar as suas coisas, para entregar, para comprar produto, para fazer aquela coisa. O cara da feira que vende vende o alface, o tomate ali, ele também precisa da gasolina para ir lá buscar o produto. Então isso impacta a vida diretamente de todo mundo, mas a gente não tem sentido esse reflexo na bomba. É fato consumado, não dá para a gente se empolgar com isso, porque parece que os preços são regulados de acordo com a vontade de cada um. A gente não consegue sentir esse impacto. A gente tem aqui uma CPI dos combustíveis, que a gente até comentou essa semana já também, que parece que está meio paralisada, a gente não vê grandes ações. A gente teve uma multa em uma distribuidora específica essa semana, uma multa de quase 1 milhão, mas não tem um acompanhamento de fato dos preços. Não é só uma distribuidora que pratica esses preços aqui. A gente vê todos os preços combinados, a gente não consegue encontrar uma diferença acima de 10 centavos de um posto para o outro. Então a gente vê essa redução, a gente acha legal, mas se pergunta até que ponto a gente vai ser de fato beneficiado, entre aspas, porque não é benefício, né? É algo que já foi de fato feito. É direito. É direito, né? Se cair o preço, se o produto está mais baixo, por que o consumidor final continua pagando caro? Né? Isso impacta em todo mundo. Inclusive, esse valor de R$ 1,64 é vendido na refinaria, aí passa ainda pelas distribuidoras para depois chegar aos postos e os postos passarem para a gente. Sim. Ainda não entendi onde que está o erro, quem que não passa para quem, só sei que não chega até nós. O Sindicato dos Postos de Combustíveis aqui no Amazonas chegou até a publicar uma nota no jornal A Crítica, nos classificados, falando que isso era uma espécie de perseguição, que a CPI, inclusive falando do cartel também, da possibilidade de cartel que é investigado, que eles estavam sendo vítimas de pessoas que queriam se favorecer politicamente. Eu, particularmente, não tenho a mínima intenção de me favorecer politicamente, porém, eu gostaria de me favorecer no meu bolso, porque é um direito, não é não estou pedindo. Não é uma coisa assim que eu estou implorando para que chegue até a gente. E não por mim, mas por todos nós, né? Porque reduz frete, reduz tudo quando reduz o combustível. Já há uma ação civil que teve um parecer negado pela Justiça que tentava pedir a redução. Antes da de hoje, que a gente anunciou, daria uma redução do valor, quando estava em 4,58, de 18,5%. Aí a gente ia pagar em torno de 3,70. Reduziu um pouquinho, mas ainda é muito, muito alto para o preço que se está distribuindo. Então, essa política internacional de preços, que é cobrada de acordo com o dólar, ela que assusta no começo, porque o dólar é muito mais valioso que o real, que poderia nesse exato momento estar beneficiando a gente, não beneficiou. Mas quando é o contrário, rapidinho chega. Exatamente. E a gente precisa lembrar, é importante a gente frisar sempre isso, é uma coisa batida, o Brasil é produtor, né? A gente tem a Petrobras, a gente não traz o combustível de outro lugar, de outro país e traz custo de importação e tudo mais. O Brasil produz isso e mesmo assim esses preços são elevadíssimos. Você citou essa nota aí que eles falam de jogo político. Esse jogo político ele é usado muitas vezes, inclusive, pelas próprias distribuidoras. A gente teve recente distribuidoras, postos e toda essa cadeia de produção. A gente teve recentemente uma ação da Defensoria combinada com o Procon e rapidinho foi só eles tomarem essa ação que eles fizeram uma promoção e com aquela velha desculpa, não, é estoque antigo que tem aqui de reserva, por isso que a gente está praticando preços mais baixos. Aí eles baixam 20 centavos, 30 centavos na gasolina, a gente vê aquela fila de imposto que todo mundo vai, porque ninguém é besta, né, de perder uma oportunidade dessa, por mais que vá meio revoltado, mas vai. E aí logo depois esses 20, 30 que baixou, vai para 40, 50 de aumento de preço. Então não dá para você saber de fato quanto você vai pagar. Eu lembro que antes de ir para Parintins para cobertura, eu fui colocar gasolina, estava perto de R$4. Eu cheguei e já estava 4,50 e pouco. Não dá, não tem controle orçamentário que dê conta, né? E eu não trabalho de fato com combustível. Imagina a gente que tem frota, imagina o feirante que tem vários, ir e voltar, pegar produto, não dá. O impacto é muito grande na vida das pessoas. Exatamente. E a Petrobras que produz aqui é uma empresa público-privada, ou seja, os empresários precisam ter lucros, aí eles acabam, por mais que tenha todo esse rombo de corrupção lá dentro, eles acabam elevando o preço com essa política de dólar para poder compensar. Enfim, a gente vai continuar torcendo. Eu não vou poder esperar, porque meu carro entrou na reserva agora de manhã, vou ter que abastecer. Mas tive que abastecer ontem, não deu. Vai que ao longo do dia reduza, né, Dante? Muito obrigada por sua participação. Obrigado, Dani. Um ótimo dia para você.
E ficou para a próxima quarta-feira, dia 24, o anúncio do projeto do governo federal que vai permitir o saque das contas ativas do FGTS. Conforme a gente anunciou aqui ontem, a proposta deve permitir o saque de parte do valor das contas ativas uma vez ao ano, no mês de aniversário do trabalhador. O saque seria opcional. Se o trabalhador optar por isso, terá que abrir mão de fazer o saque do fundo no caso de deixar a empresa, uma forma de evitar estímulos às demissões. Inicialmente, a proposta do governo é uma liberação do saque do FGTS de até 35%. Na semana que vem, quando for anunciado, a gente traz todos os detalhes para você que acompanha o Manhã no Ar. E cerca de 60 mil pessoas no Amazonas ainda não atualizaram as informações no Cadastro Único. O sistema é a entrada em programas sociais do governo federal. E quem deixar o prazo pode ter esses benefícios suspensos. A Elisângela recebeu uma notificação no extrato bancário. O aviso diz que ela precisa atualizar as informações pessoais do Cadastro Único. Sempre estou mudando, de 2 em 2 anos, de um em um ano, né, eu estou mudando. Inclusive, esse outro ano eu estou querendo mudar para a zona rural. Eu vou precisar na questão da energia, né, porque a energia está bastante cara. Aí vai me ajudar também, né? No Amazonas, quase 60 mil pessoas estão com pendências no Cadastro Único. Boa parte delas precisa apenas corrigir alguns dados, mas outras estão com informações inconsistentes. A notificação vem pelo correio ou no extrato bancário. E quem recebeu o aviso precisa resolver o problema o mais rápido possível. O sistema é a porta de entrada em programas sociais do governo federal. E quem deixar o prazo passar pode ter os benefícios suspensos. Esse cadastro ele precisa ser atualizado de 2 em 2 anos ou a qualquer momento quando são convocados. Grande parte dessas famílias que hoje têm cadastro e recebem Bolsa Família, elas foram notificadas pelo governo federal para que elas compareçam a um setor do Cadastro Único para atualizar o cadastro por conta da questão de terem sido averiguadas situações, né, de informações de renda, composição familiar. Então, para elas virem justificar essas informações. Caso não compareçam, essas famílias podem ter prejuízos com questão de perder o benefício, né, do Bolsa Família, BPC, questão da tarifa social de energia. Caso elas não compareçam, elas correm o risco de que no início do ano que vem elas percam também o cadastro. E aí a questão da possibilidade delas serem inseridas em um programa social fica bem mais difícil para elas. O atendimento é feito aqui na sede da Semasc das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde na Avenida Airão, no centro. A Secretaria também abriu a oportunidade de fazer esse procedimento nos centros de referência de assistência social espalhados pela cidade. São 20. A última opção é o shopping do T4 na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira. A data limite para a maior parte das pessoas notificadas é o dia 16 do mês que vem. A Elisionete veio antes mesmo de ser convocada. Ela recebe o Bolsa Família e não pode ficar sem o benefício. Estou precisando, que eu tenho um filho de 9 anos, né? Ele estuda e realmente ele é uma criança assim muito dedicada nos seus estudos, né? O benefício ajuda? Ajuda, com certeza. E no mundo de hoje, a tecnologia desempenha um papel importante em nossas vidas. E na Uber, eles sabem disso muito bem. Por isso, desenvolveram um sistema para que, com um toque de um botão do aplicativo, você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com um toque, você pode ficar tranquilo, com excelente suporte 24 horas. E também confiar que o preço da passagem, da viagem, é o mesmo do início ao fim. Com um toque, você pode escolher como vai pagar, com débito, crédito, pré-pago ou dinheiro. E, além disso, esse toque te dará a tranquilidade de compartilhar com a sua família e amigos a localização durante a viagem. Com um toque, você tem mais que um carro. Uber. Com um toque, você tem tudo. Consulte condições em uber.com. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e na volta vamos trazer mais informações da operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje. É a 5ª fase da operação Maus Caminhos, que cumpre alguns mandados de busca e apreensão em algumas áreas da cidade. A gente está sobrevoando o condomínio Efigênio Salles, onde a casa de um ex-governador, hoje senador da República, é alvo de um dos mandados da Polícia Federal. A operação Maus Caminhos, que investiga aí um esquema
esquema de corrupção da saúde, de verbas públicas, que já desviou cerca de 100 milhões de reais do estado do Amazonas. Várias pessoas já foram presas e outras indiciadas nessa operação, que hoje a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, deflagram a 5ª fase. Os detalhes eu trago no instante só para você.